Seja bem-vindo ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal e família. Você pediu e com toda certeza eu te escutei. E o tema de hoje é sobre comunicação. Sim, comunicação, mas é um tema tão fácil, né? Quem não sabe se comunicar? Quem não sabe conversar? Todos nós sabemos. Será mesmo que todos nós sabemos? A comunicação, eu acredito que seja um dos temas mais complexos para poder se entender, para poder se trabalhar. E quando eu falo de comunicação, eu não falo só o que eu estou conversando, mas eu falo da história de vida que cada pessoa tem. Nossa comunicação é permeada pela nossa história de vida, pelos nossos conceitos de certo ou errado, o que deve, o que não deve, a nossa essência. Eu tenho uma sobrinha que todas as vezes que qualquer pessoa fala com ela, com um tom de voz um pouco mais elevado do que o que ela está acostumada, mesmo que seja uma brincadeira, a reação dela é chorar. Ela começa a chorar de uma forma angustiante. Porque ela está dizendo, eu não gostei disso, não me faz bem isso. Não é o que eu aprendi, não é a forma de comunicação que eu aceito. E isso muitas vezes acontece com a nossa vida. Talvez você não chore quando você recebe uma comunicação que não te agrada, mas você reage de forma armada, você reage com outra resposta, a defesa ou o ataque. É normal. Afinal, aprendemos que precisamos nos defender a qualquer custo. Por isso que talvez seja tão difícil se comunicar de forma assertiva. Quando eu falo sobre a comunicação, eu vou propor a vocês a pensar sobre uma comunicação não violenta, que também depende de mim, não só do outro. Então, quando o outro estiver falando, por mais que me machuque aquilo que ele esteja falando, eu vou me perguntar o que é que ele quer falar por trás disso tudo. Qual é a mensagem principal que ele tem para me trazer diante disso? Quando eu paro e penso nesse ponto de vista, eu começo a focar na mensagem e não nas críticas e não na forma grosseira de se falar muitas vezes, mas na mensagem. Eu deixo de querer me defender e eu passo a querer compreender o outro. Então, como seria baixar a guarda e entender o que o outro quer dizer? E questionar. Você está falando sobre esse ponto? A forma com que eu respondo também é uma forma que pode gerar um certo desgaste e eu preciso pensar em qual resposta eu dou. Nunca falar sobre a pessoa, mas sempre falar sobre a situação. Quando falamos da pessoa, automaticamente é acionado um gatilho de defesa no outro. E ele só quer se defender naquele momento. E muitas vezes nem escuta a mensagem principal. Porque o se defender é mais importante do que compreender a mensagem principal. Então, quando a gente pensa em comunicação, é algo que eu preciso imaginar sim. Se o que eu estou falando pode ser ofensivo para o outro. Eu preciso imaginar se eu estou falando do outro, se eu estou falando de mim ou se eu estou falando da situação. Jung, é um autor da psicologia, ele traz uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim, quando eu falo do outro ou de um defeito do outro, eu falo mais de mim do que do outro. Porque o que eu estou enxergando tão latente ali naquele outro é, na realidade, uma questão minha que precisa ser resolvida. Então, todas as vezes que eu pensar em comunicar, qual seria a melhor forma de se comunicar? Não é uma mudança fácil. Afinal, ela permeou toda a sua história de vida. Mas é possível, desde que eu comece a me dar conta. Você pode começar a se dar conta de tudo que você fala, do porquê você fala e como você se sente. De tudo que o outro fala, como você recebe e como você se sente. Porque muitas vezes o outro que está conversando com você, ele não quer te ofender,
ele não quer te machucar, ele não tem ódio de você, ele só quer conversar, mas ele também não sabe como conversar. Então, como seria tentar facilitar essa comunicação e questionar o que o outro está falando e o porquê ele está falando? Tentar conversar em um momento de conflito, onde os dois já estão com a temperatura lá em cima, não vai sair uma comunicação saudável, só vai sair brigas. Então talvez seja o momento de se calar, se afastar um pouco da situação e deixar para depois. Às vezes é necessário o silêncio para que depois se instale a compreensão. Pensa nisso. Se você quiser que seu tema, seu questionamento, suas dúvidas sejam respondidas, passa lá no meu Instagram,